É isso mesmo, pessoal. A Rússia pediu para entrar para a OTAN. Vocês sabiam disso? Lá atrás, quando a OTAN foi criada em 1949, a Rússia obviamente ficou cabreira. E já naquela época mesmo pessoas fizeram esse argumento. É só tu pedir para entrar também, Rússia. E aí problema resolvido. Porque quando a OTAN foi criada, não foi dito explicitamente que era uma aliança contra a Rússia. Pelo contrário, a OTAN dizia que qualquer um podia entrar, qualquer país podia solicitar adesão. E muitos defensores da OTAN já diziam que era paranoia da Rússia. Então o que os russos fizeram? Pediram para entrar. Ô OTAN, deixa nós entrar aí na sua aliança. Tu não falou que essa aliança aí qualquer um pode entrar, que não é aliança contra nós? Então deixa a gente entrar aí. A gente quer fazer parte da sua aliança militar, OTAN. Vai aceitar ou não? O que a OTAN respondeu? Vamos descobrir neste vídeo. Então vamos lá, pessoal, antes da gente ver o que a OTAN respondeu para a Rússia quando a Rússia fez este pedido malandrinho, vamos ver como chegamos até esse ponto. A Europa que conhecemos hoje é um lugar de democracias estáveis, unidas, sem disputas territoriais, poucos conflitos bélicos, mas esse é um período completamente atípico na história desse continente. Essa Europa pacífica e mais ou menos unida que conhecemos hoje existe há muito pouco tempo. Desde o começo da colonização desse território até o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa era mais ou menos assim. Conflitos e disputas territoriais a todo momento, sem pausa, tempo ruim o tempo todo, como a gente fala no MMA. Isso só vai mudar quando o Hitler toma a atitude ousada em pleno século XX de tentar conquistar a Europa inteira, como outros já tinham feito no passado, né? Como por exemplo o seu Napoleão e muitos outros. Quando o Hitler saiu tentando anexar todos os países vizinhos, 3 grandes potências foram responsáveis por parar a Alemanha nessa empreitada do homem do bigodinho. Os Estados Unidos e a Inglaterra aqui do lado esquerdo do mapa e a União Soviética do lado direito. Todos os outros países da Europa eram um café pequeno, pessoal. Todos os outros países aí da Europa não tinha como fazer nada. Só que esse fenômeno da Alemanha nazi aí foi um fenômeno muito rápido. Quando a Alemanha perde a Segunda Guerra e deixa de ser uma ameaça, a gente tinha a Europa dividida exatamente ao meio, porque a Alemanha fica bem no centro da Europa e toda a parte oeste, na esquerda do mapa, estava ocupada pelos Estados Unidos e toda a parte leste, à direita do mapa, estava ocupada pela União Soviética. E com a Alemanha fora da jogada, a disputa pelo poder no mundo passava novamente a ser entre Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista, com a Europa dividida bem ao meio, metade ocupada pelos Estados Unidos e a outra metade pela União Soviética. Só que os Estados Unidos tinham uma grande desvantagem para a União Soviética nessa disputa pela Europa, porque está localizado do outro lado do oceano, enquanto a Rússia, a União Soviética, está ali, né, na vizinhança. Ficava muito mais fácil para a União Soviética meter a mão grande na Europa do que para os Estados Unidos conseguir manter esse território sob sua zona de influência. Os Estados Unidos e a Rússia já eram adversários no tabuleiro mundial desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia implementou o comunismo. O comunismo foi pela primeira vez implementado em um país logo no final da Primeira Guerra Mundial. E desde então a Rússia começou a rivalizar com os Estados Unidos, que se tornava o principal representante do capitalismo no mundo. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha sai da jogada, os Estados Unidos olha para o mapa da Europa e vê esse mapa completamente pintado de vermelho aqui. A União Soviética sozinha já era um país gigantesco e ainda tinha ocupado toda a metade da Europa entre ela e a Alemanha. O que sobrou da Europa, que é a parte que estava sob o domínio americano, estava completamente destruída e ficaria muito vulnerável a uma nova investida da União Soviética. E era esse o principal medo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa se quisesse garantir o mantenimento da sua zona de influência nessa região. Se os Estados Unidos simplesmente virassem as costas e fossem embora, eles estariam praticamente entregando a Europa e todo o domínio dessa região para a União Soviética, que tinha um poderio militar gigantesco na época. A União Soviética contava com 11 milhões de soldados, é mais do que 5 vezes o tamanho das Forças Armadas americanas hoje, mais do que 10 vezes o tamanho das Forças Armadas da Rússia hoje. Esse era o tamanho do Exército Vermelho após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética também contava com uma poderosa indústria bélica. Então, considerando todo esse cenário, o que os americanos fizeram? Bom, eles fizeram várias coisas, mas as principais delas foram duas. A primeira foi o Plano Marshall, que foi um plano de reconstrução econômica da Europa. Os Estados Unidos falaram: ó, Europa,
vocês fiquem aqui do meu ladinho aqui que eu vou reconstruir vocês, eu vou trazer aqui o meu dinheiro, eu vou trazer aqui as minhas empreiteiras, eu vou levantar vocês dos escombros. E a segunda coisa foi criar a OTAN, foi criar uma aliança militar onde todos os países dessa região ocupada pelos Estados Unidos se tornavam aliados dos Estados Unidos agora. Então, caso a União Soviética decidisse botar a mão grande em cima de mais algum país aqui da Europa, ela estaria automaticamente em guerra contra todos. Os russos obviamente entenderam o recado, né? Apesar de oficialmente os Estados Unidos terem dito que a OTAN era simplesmente uma aliança militar de defesa e que qualquer país da Europa podia entrar se quisesse, né? Era só pedir para entrar e eles avaliariam o pedido. Em nenhum momento eles falaram, não, isso aqui é uma aliança militar contra a União Soviética. Então o que os russos fizeram? Fizeram o que vocês estão sugerindo aí, pediram para entrar. Deixa nós entrar aí, Estados Unidos. Se isso aí é uma aliança militar que não é contra nós e qualquer um pode entrar, então deixa nós entrar aí e daí tá tudo resolvido, não vai ter conflito nenhum. Vamos todos ser amiguinhos. Vocês acham que os russos tinham alguma esperança de serem aceitos? Não, eles sabiam que não iam ser aceitos, né? Então por que eles pediram para entrar, Alex? Porque era a famosa situação ganha-ganha. Qualquer resposta dos Estados Unidos era positiva para a Rússia. Se os americanos tivessem bêbado lá e decidissem deixar a Rússia entrar para a OTAN, aí já não tinha mais aliança militar nenhuma contra a Rússia. Problema resolvido para a Rússia. Se os Estados Unidos recusassem, aí a Rússia estaria provando que a aliança era mesmo contra a União Soviética. E isso justificaria a União Soviética, então, criar uma aliança militar contra a OTAN, que foi o que aconteceu. Os Estados Unidos falaram que a União Soviética não podia entrar e a União Soviética falou, não, tá aí então, né, tá provado que vocês estavam mentindo, que essa aliança militar de vocês era sim contra nós. A gente não tinha feito aliança militar nenhuma contra vocês até agora, mas se vocês querem fazer uma contra nós, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma contra vocês. E então a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar equivalente à OTAN, só que do lado vermelho da força aqui, do lado comunista da força. Todos esses países aqui da União Soviética, mas todos os países entre a Alemanha e a União Soviética, formavam agora o Pacto de Varsóvia, com praticamente todas as grandes potências militares do mundo divididas em dois blocos antagônicos. Começa a tal da Guerra Fria, né? A guerra de intimidação. Os dois lados começam a correr para se armar e os dois lados ficam tão fortes, tão cheios de bombas atômicas que um confronto direto nunca aconteceu, né? Enquanto existia esse equilíbrio de forças, um confronto direto nunca aconteceu. No máximo aconteceram algumas guerrinhas por procuração aqui e ali, né? No Vietnã, na Coreia, no Afeganistão, até o colapso da União Soviética. O comunismo, como se tornou claro, né, com a experiência da União Soviética, tem desvantagens práticas gigantescas quando comparado com o capitalismo, no que diz respeito à alocação eficiente de recursos e à produtividade da economia. Com o passar dos anos, a União Soviética ficou muito para trás e começou a desmoronar de vez lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim na Alemanha. 2 anos depois, em 1991, a União Soviética colapsa de vez após uma sequência de reformas atabalhoadas implementadas pelo seu Mikhail Gorbachev. O Stalin e vários outros czars russos aí devem ter se revirado no caixão de ver a facilidade com que a União Soviética abriu mão de seu território, vários territórios que eram originalmente do Império Russo, né? Alguns deles eram até o berço do Império Russo, como a região da Ucrânia e da Bielorrússia. Isso é onde começou o Império Russo, é de onde o povo original da Rússia saiu. O desmantelamento da União Soviética foi um evento tão atabalhoado e tão desastrado que 15 novas repúblicas surgiram do nada, do dia para a noite, com muito pouca resistência por parte da Rússia em dar independência para esses territórios todos. Mas voltando à questão da OTAN, quando cai o Muro de Berlim, os alemães, querendo se livrar logo dos russos, prometem, né, o chanceler alemão da época promete que a OTAN nunca se expandiria em direção à Rússia, que a OTAN nunca se expandiria para nenhum país que fique entre a Alemanha e a Rússia, que isso seria eternamente uma zona neutra entre esses dois blocos. E a ideia até era boa, né? Se a gente olhar aqui no mapa, a gente vê que os azuizinhos ficariam aqui, os vermelhinhos ficariam aqui, e entre esses dois blocos ficariam esses países neutros, e todos seriam felizes para sempre. Só que esse tipo de promessa simplesmente não se cumpre no longo prazo. Assim como na vida, eu tenho lá minhas dúvidas se qualquer tipo de promessa se cumpre no longo prazo, porque na hora em que essas promessas são feitas, elas fazem sentido para os dois lados, porque geralmente são resultado de uma negociação que naquele momento faz sentido. Com aquele equilíbrio de forças que existia naquele momento, esse acordo fazia sentido. Porém, no longo prazo, né, quando você faz uma promessa assim de para sempre, né, muita coisa vai mudar entre o agora e o para sempre. E foi isso que aconteceu. Ali nos anos 90, logo depois do colapso da União Soviética, os presidentes americanos, vendo o frangalho que se encontrava a Rússia,
eles aproveitaram para meter marcha aqui e expandir a OTAN o máximo que desse. Mas para que, Alex? Para que os Estados Unidos foi expandir a OTAN? Por que foram lá chegar perto dos russos para arrumar confusão? Porque para os Estados Unidos era bom. Tendo todos esses países como aliados formais dele, né? Ele decide as guerras que esses países vão lutar. No caso de acontecer uma guerra no futuro com a Rússia ou com qualquer outro país, todos esses países aqui são aliados automáticos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não teria que ir procurar aliados em lugar nenhum, eles já seriam automaticamente todos aliados. E todos esses países, quando fazem parte da OTAN, eles recebem uma base militar americana. Então, quanto mais países se aliam à OTAN, maior é o domínio militar dos Estados Unidos no mundo e mais encurralados ficam os seus inimigos. E como os Estados Unidos não têm uma presença na Eurásia, né, os Estados Unidos está separado da Eurásia, né, a Eurásia é toda essa extensão de terra aqui, que compreende a Europa e a Ásia. Como os Estados Unidos está separado por um oceano, ele ter vários aliados aqui na Europa formais é uma boa estratégia para manter a sua influência nesse território. Outro comentário que sai muito aqui nos meus vídeos é: não, os Estados Unidos não abocanhou ninguém, a OTAN não abocanhou país nenhum. Esses países voluntariamente pediram para se juntar à OTAN porque tinham medo da Rússia. E isso é verdade, pessoal, só que esses países não têm muita escolha. Se você é um paísinho pequeno, e você tem um vizinho gigante com um poder militar muitas vezes maior do que o seu, você não vai conseguir garantir a sua soberania sozinho. Você vai ter que se aliar com alguém. E no mundo não tem assim muitas opções, né? Se o seu vizinho é a Rússia, quem que tem poderio militar para garantir a sua soberania em caso de um conflito com a Rússia? Não existe muitas opções no mundo, né? É os Estados Unidos ou a China agora. A China é aliada na Rússia e na época em que a maioria desses países se aliaram à OTAN, os Estados Unidos era a única potência capaz de enfrentar a Rússia. Então é muito óbvio que esses paizinhos pequenos aqui, nas proximidades da Rússia, não têm outra escolha a não ser se juntar à OTAN. Só que isso não é porque eles amam os Estados Unidos e odeiam a Rússia necessariamente, não. É porque a Rússia é o gigante que está ali do lado. É um país claramente expansionista. É só olhar para o tamanho da Rússia para você ver como que é um país expansionista. E a única opção que você tem para te defender é os Estados Unidos. Se esses países tivessem condições militares de se defender sozinhos, nunca que eles se aliariam à OTAN ou aos Estados Unidos. Porque quando eles fazem isso, eles já não decidem mais que guerras que eles lutam e que guerras que eles não lutam, né? Quem decide agora é os Estados Unidos. Eles se tornam agora submissos às decisões militares dos Estados Unidos e são até praticamente obrigados a ter agora uma base militar americana dentro do seu território. Nenhum país gosta de ter uma base militar de nenhum outro país, né? Dentro do seu território. Mas se você decidiu se aliar à OTAN, isso faz parte do jogo. Mas e a Ucrânia, Alex? Pô, não dava para os Estados Unidos ter deixado quieto só a Ucrânia, deixa só a Ucrânia ali quietinha para evitar todo esse problema. Por que os Estados Unidos e a OTAN tinham que crescer o olho para a Ucrânia também? Bom, existem duas respostas para essa pergunta. Existe a resposta de acordo com a narrativa americana e de acordo com a narrativa russa. Então eu vou tentar responder dos dois pontos de vista e deixar vocês aí fazerem o seu próprio julgamento. A versão americana, a versão da OTAN, da Rede Globo, de toda a mídia ocidental, é de que os Estados Unidos não têm interesse nenhum na Ucrânia, na verdade. Eles estão simplesmente ajudando a Ucrânia porque a Ucrânia pediu ajuda para a OTAN. E os Estados Unidos gostam de ajudar países que têm intenções de serem democracias, né, de serem mais ocidentalizados. Então os Estados Unidos precisam ajudar a Ucrânia, porque a Rússia é um país autocrático, tem um líder sanguinário e que você não sabe o que você pode esperar de um cara como Vladimir Putin. Essa é a história contada do lado dos Estados Unidos. Já a narrativa da Rússia é a seguinte: a Ucrânia é uma parte da Rússia que foi arrancada injustamente em 1991, não deveria nem ter sido arrancada, não deveria ser um país independente. Agora tá cheio de neonarcisistas lá que odeiam os russos, querem proibir o idioma russo, querem acabar com a cultura russa. Era um país que até 2014 pelo menos era alinhado com nós, porém em 2014 os Estados Unidos financiam uma revolução na Ucrânia com o intuito de retirar o presidente ucraniano que era amigo da Rússia e colocar um presidente amigo dos Estados Unidos. Então acontece aquela grande revolta lá na Ucrânia em 2014, pede para se aliar à OTAN, por exemplo. A Rússia também acusa os Estados Unidos de terem laboratórios que desenvolvem armas biológicas em território ucraniano, além de interesses pessoais do seu presidente Joe Biden, cujo filho tem negócios na Ucrânia, como foi exposto pelo próprio Donald Trump, que quando era presidente dos Estados Unidos tentou forçar o Zelensky
a colher provas que mostrassem os negócios do filho do Joe Biden na Ucrânia. Então, na narrativa dos Estados Unidos e da OTAN, a Ucrânia é um país tentando ser mais democrático que está sendo invadido pela Rússia sem nenhum motivo. E do ponto de vista da Rússia, a Ucrânia é um estado russo, né, que foi arrancado à força e que agora está sendo levado para o lado dos Estados Unidos a fim de enfraquecer a Rússia e comprometer até a existência da Rússia no futuro, cercando a Rússia militarmente por todos os lados. Já quem está do lado americano fala: não, Rússia, você perdeu, playboy. Em 1991 a Ucrânia se tornou independente e agora não interessa se tem regiões russas dentro da Ucrânia ou não tem, ou se a Ucrânia decidir se aliar aos Estados Unidos ou não, você não tem mais o que apitar aqui. O que tecnicamente é verdade. Você não pode sair por aí reivindicando território de países que são independentes porque eles fizeram parte do seu território no passado. Tecnicamente não pode. Na prática, todo divórcio é complicado, vocês sabem muito bem. Não existem regras claras no mundo de quais povos têm o direito de ser independente ou não ser independente. E na prática o que acontece é que existem mais de 150 disputas territoriais pelo mundo hoje. Inclusive uma delas é a própria Crimeia. A Crimeia foi reanexada pela Rússia e a Ucrânia se sente no direito de reivindicar porque fazia parte do seu território. Só que a Crimeia, ainda muito antes da Ucrânia existir, era também território da Rússia. Foi a Rússia que anexou esse território lá nos anos 1700. Então essa coisa de território sempre deu problema. Ah, Alex, mas a Ucrânia sofreu na mão da Rússia. Os russos tomaram esses territórios à força. Mais ou menos, pessoal. Na verdade, a Rússia começou na Ucrânia, né? Bem lá atrás, a Rússia começou na Ucrânia. Eu fiz um vídeo só explicando sobre isso. Depois essa região toda ali foi invadida pelos mongóis. Parte da Ucrânia foi anexada a outros impérios por um período, aos lituanos e aos poloneses. Depois os russos reconquistaram aquele território. Então esse negócio de dizer que a Ucrânia foi tomada à força pela Rússia, todo território é tomado à força, né? A Califórnia, aqui onde eu tô, foi um território que foi tomado à força pelos Estados Unidos. Califórnia, Arizona, o Texas, todo o oeste aqui dos Estados Unidos, isso aqui foi tomado à força do México pelos Estados Unidos. O que aconteceria se ocorresse uma desestabilização política aqui nos Estados Unidos agora, por exemplo, e a Califórnia se separasse, ou o Texas? Daqui a 30 anos vem a Rússia, financia uma revolta aqui na Califórnia, derruba o presidente amigo dos Estados Unidos, coloca um pró-Rússia que fala que os Estados Unidos não têm mais o direito de dar pitaco nenhum na Califórnia e que inclusive vai fazer uma aliança militar com a Rússia e instalar bases militares russas com mísseis e tudo aqui na Califórnia. Vocês têm alguma dúvida de que isso ia dar em guerra? Será que alguém ficaria muito espantado de que isso acontecesse? Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas só não conhece tão bem assim a história da Rússia como conhece dos Estados Unidos. Não entende muito bem que Bielorrússia, Ucrânia, tudo aquilo ali era a Rússia até outro dia. Entende muito melhor sobre Califórnia e Estados Unidos porque a gente está mais acostumado com a história desse lado do mundo. O fato é que todo mundo tem lado, né? Até nós mesmos temos lado. A gente tende a achar que as coisas, quando acontecem do nosso lado, elas são mais justificáveis. E quando essa mesma coisa acontece do outro, a gente já tem uma visão completamente diferente. O mais importante de tudo é você entender que para qualquer conflito vão existir pelo menos duas narrativas. Se você quer se aproximar da verdade, você tem que procurar olhar para o problema pela perspectiva dos dois lados. Para saber mais sobre esse conflito, eu vou deixar 2 vídeos aqui. Deixa sua opinião aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!